Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 13. Hoje eu quero passar algumas instruções de Salomão para você. Salomão, como já é sabido, foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Tem muito a nos ensinar. Ele viveu uma vida de muita glória, viveu uma vida com uma bonança indescritível. E uma pessoa que viveu assim, uma pessoa que conseguiu multiplicar o que o pai Davi, o pai que era o rei Davi, conseguiu criar do zero, precisa ser escutado. Porque ele tem conselhos, instruções de sabedoria que podem mudar destinos. Salomão foi um homem que decidiu muitas causas importantes, foi visitado por grandes reis, todos queriam aprender da sabedoria que saía da sua boca. Salomão escreveu o livro de Provérbios, assim como muitas canções, o livro de Eclesiastes também, Cantares de Salomão. Foi um grande escritor, um grande poeta, um grande compositor de canções, além de ser um observador da natureza, de ser basicamente um pesquisador, cientista. Então nós temos que escutar uma pessoa que teve uma mente tão brilhante, tão forte como a de Salomão. E principalmente, um homem que foi mentoreado pelo homem segundo o coração de Deus, o próprio rei Davi. É ou não é para se escutar um homem desse? Nessa manhã eu quero abrir a tua mente para segredos do crescimento de Salomão. Como Salomão se tornou tão grande? Como Salomão se tornou tão rico? Como Salomão se tornou tão poderoso, tão amado pelo povo? Como ao mesmo tempo ele construiu um templo que foi o maior templo de adoração ao Deus de Israel de todos os tempos. Ou seja, como um homem conseguiu viver uma vida espiritualizada, ao mesmo tempo comendo o melhor da terra. Nós precisamos aprender alguns segredos, alguns códigos milenares que Salomão cumpriu e nos deixou registrado no livro de Provérbios. E a partir do capítulo 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Salomão, em alguns poucos versículos, deixou instruções que podem mudar completamente os nossos resultados. Deixou instruções, deixou códigos que, se forem entendidos e praticados, podem mudar para sempre a nossa colheita. O primeiro código de Salomão é: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Uma pessoa que não está aberta à instrução, uma pessoa que não quer aprender com os outros, uma pessoa que não escuta quem está acima dele, os mais velhos, pai e mãe, os professores, mentores, guias espirituais, são escarnecedores, diz Salomão. E os escarnecedores se arruinam, os escarnecedores se destroem, os escarnecedores não atendem à repreensão. O que é a repreensão? Eu ensino muito isso no método Destiny. É você amar ser chamado a atenção. Quando você começa a gostar de ser chamado a atenção, é porque você entendeu o segredo do crescimento. Um dos grandes segredos de Salomão é que ele gostava de ser repreendido, ele gostava de ser chamado a atenção, e ele teve um bom mentor, seu próprio pai Davi, e por causa disso o seu crescimento era muito mais acelerado do que o normal. Tem gente que, se for chamado a atenção, fica chateadinho, fica arranjando desculpas interiores. Quem é essa pessoa para me chamar a atenção? É seu pai, é seu professor. É uma pessoa importante na sua vida. É claro que repreensão vem de quem está acima de você. Crítica vem de quem está abaixo. Mas Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 1, que se você for sábio, se você realmente quer sabedoria na tua vida, você ouve instrução. Você não despreza a repreensão. O primeiro ponto que a gente aprende é muito complexo, porque mexe muito com as nossas emoções.
Ninguém gosta de ser chamado a atenção. As pessoas ficam chateadas porque alguém repreende. Mas por que não selecionarmos as pessoas certas para terem autoridade sobre a nossa vida e nos repreenderem quando necessário? Ou você acha que é certo em tudo? Ou você acha que é bonzinho, bonzinha em tudo? Ou você acha que não precisa melhorar em algo na sua vida? Você só vai melhorar se tiver alguém te repreendendo. Na academia você só melhora com personal trainer. Na escola com professor. E na vida com pai, mãe, mentores ou guias espirituais. Você precisa de pessoas acima de você te repreendendo. E aqui eu entendo o porquê muitas coisas da minha vida deram certo. Porque além de principalmente praticar o que está escrito na palavra, eu sempre me submeti à repreensão. Quantas vezes o meu pai, até hoje, graças a Deus vivo, me chama a atenção, eu já adulto, eu tenho 44 anos de idade, meu pai tem 73, chega para mim e fala: Tiago, cuidado com tal coisa, cuidado com aquilo que você postou. Tiago, eu não te vi orando com as crianças hoje. Meu pai vai muito lá em casa. Eu falei: não, pai, vou orar à noite. Ele falou: por que não agora? Reúne todo mundo. O tempo todo eu tenho instruções e repreensões do meu pai, de mentores. Seu pai fala assim: Tiago, mas eu não tive um bom pai. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente escutar e para a gente ser repreendido. Ou são mentores, professores, tutores, algum tipo de liderança que Deus coloca na tua vida para te repreender, porque Ele não te deixa sem instrução. De uma coisa eu sei: Deus não te deixa sem instrução, Deus não te deixa sem repreensão. Agora, se você realmente tiver o coração humilde para aceitar a repreensão, para buscar a instrução, você vai muito mais longe do que pensa e, detalhe, muito mais rápido. Você vai muito mais longe e muito mais rápido. Então eu preciso te alertar, né, de que repreensão e instrução são princípios bíblicos, são princípios de Salomão, são códigos da Bíblia, códigos milenares que estão dando certo e que mudaram a vida de muita gente para melhor. Mas no versículo 2, Salomão vai soltar uma outra revelação. Que do fruto da boca o homem comerá o bem. Mas o desejo dos pérfidos é a violência. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o fruto dos pérfidos é a violência. Uma coisa que a gente aprende em teologia é que na Bíblia o versículo precisa ser interpretado por completo. Quando a Bíblia fala no versículo 2 de capítulo 13 de Provérbios que do fruto da boca você vai comer o bem e logo depois fala da violência dos pérfidos, está deixando claramente que você apazigua situações com a boca. Que você resolve problemas com o que fala. Ou você cria violência pela maldade do teu coração e a boca fala do que o coração está cheio. Olha como a Bíblia não erra. Olha a sabedoria de Salomão. Ele fala: primeira coisa, quer se dar bem? Quer prosperar? Quer ter uma vida de paz e prosperidade? Quero. Então aceita a repreensão e ouve a instrução. Salomão, ok, eu vou escutar a instrução, eu vou obedecer a repreensão, eu vou amar ser chamado a atenção, mas tem uma segunda coisa, qual é? Você precisa usar as suas palavras para o bem e não para o mal, para a paz e não para a violência. Você precisa ser um pacificador. A Bíblia diz: e Salomão prosperava todos os dias do seu reinado, porque tinha paz em suas fronteiras. Ou seja, por que Salomão prosperou tanto? Porque ele usava a boca para fazer a paz. Ele usava as palavras para resolver problemas e não para criá-los. Tem muita gente que só abre a boca para reclamar, para criar problema, para agredir, para confundir, para caluniar. E é por isso a vida está um inferno. E é por isso nada prospera. E é por isso a vida emocional é bagunçada. A vida espiritual é um terror. É por isso que a família está de cabeça para baixo. Porque a Bíblia diz que a gente só come o bem de acordo com as palavras que declara. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Nosso desejo não é a violência, é a paz, é o bem. Então por isso a gente usa a nossa boca para isso. Agora, no versículo 3, Salomão vai soltar mais um código importante. O que guarda a boca
conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Aqui ele vai falar sobre o poder do silêncio. O que abre muito a boca, o que abre muitos lábios, o que fala muito, a si mesmo se arruína. Mas o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. O que é guardar a boca? Ficar mais em silêncio, falar menos. O que é a sua alma? Seus sentimentos, suas emoções, sua consciência. Quem tem consciência pesada? Quem fala muito. Quem tem sentimentos feridos? Quem abre a boca para falar qualquer coisa. Então, primeiro ele fala sobre você usar a boca para o bem, versículo 2. Depois ele fala sobre você falar pouco, ou falar muito pouco, para proteger teus sentimentos. 90% das nossas angústias não vem pelo que escutamos, vem pelo que falamos. 90%. Muita gente está angustiada, sem direção, sem destino, porque só usa a boca para o mal, e quando abre os lábios, é para confusão. Então a Bíblia diz que o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então vamos lá, conselho de Salomão até aqui. Ouve a instrução e ame a repreensão. Segundo, use a boca para o bem. Terceiro, fale pouco. Ame a repreensão, ame a instrução, use a boca para o bem. Terceiro, fale pouco. Guarda a tua boca. Está numa mesa de reunião, deixa os outros falarem. Está em família, está com os familiares, não conte vantagem. Muito problema de inveja, muito problema de competição vem pelo que você falou, vantagens que você contou. Está aqui Salomão falando, o homem mais sábio que já existiu, o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então nós precisamos entender que a nossa boca, como diz no livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, é uma fonte de bem ou de mal, de água doce ou de água salgada. O jeito que nós usamos a boca, o jeito que nós usamos as palavras, o jeito que a gente coloca o que diz, determina se teremos vitória ou derrota, bênção ou maldição, riqueza ou pobreza, doença ou cura. Você precisa decidir o que fala, como fala, quando fala e o quanto fala. No versículo 4 entra mais uma revelação. O preguiçoso deseja, mas nada tem. Mas a alma dos diligentes, a alma dos trabalhadores, quem sabe trabalhar com estratégia, essa vai se fartar. Aqui no versículo 4, o quarto conselho de Salomão, o quarto código milenar de Salomão é: ame trabalhar, mas não trabalhe muito apenas, trabalhe certo. A alma do preguiçoso fica desejando, mas não tem nada. Olha o carro dos outros, mas nunca vai conquistar. Olha o Instagram das pessoas e fala: eu queria fazer essa viagem, mas nunca vai ter. Porque o que coloca dinheiro no bolso e realiza nossos projetos na terra é o trabalho estratégico e não o desejo. O preguiçoso pode desejar. O trabalhador deseja e faz algo por isso. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Desejar, acreditar e não fazer nada para isso acontecer é o mesmo que nada. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, quando eu pego essas instruções de Salomão, eu chego à conclusão de que nós estamos um pouco longe da realidade de quem prospera, da realidade de quem se dá bem na vida. Porque quando alguém chama a atenção da gente, a gente fica revoltado. Quando alguém que tem autoridade, eu não estou falando de alguém na internet, eu não estou falando de um hater, eu não estou falando de um vizinho mal criado, não. Eu estou falando de alguém que tem autoridade, pai, mãe, um mentor, um guia espiritual, um professor, alguém que sabe da vida, uma pessoa mais velha, que chega para você e fala: cuidado com isso, meu filho. Te repreende, você ainda fica revoltado, isso mostra que você está longe da sabedoria, porque quem é sábio ama a repreensão. Faz de tudo para escutar a instrução. E Salomão reforça dizendo o seguinte: olha só, você precisa abrir muito os teus ouvidos para a instrução, abrir muito os teus ouvidos para a repreensão, mas abrir pouco a sua boca para falar. Esse é o versículo 2 e 3 de Provérbios 13. Fala pouco. E quando falar, fala o bem. Fala coisas que vão gerar frutos de benignidade.
frutos que vão trazer paz. Não use sua boca para causar confusão. A Bíblia diz, 6 coisas Deus odeia. A 7ª, ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Como é que você semeia contenda entre irmãos? Levando informação, levando fofoquinha, caluniando, falando mal. Ou seja, guarda a tua boca. O silêncio é a arma dos sábios. Anote isso, o silêncio é a arma dos sábios. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus não mente. Todos os domingos de manhã nós estamos aqui no nosso canal levando uma mensagem de sabedoria para você, porque nós acreditamos na mudança através da palavra de Deus. Nós acreditamos na transformação de uma nação inteira através do ensino da palavra. A Casa de Destino é um centro de educação milenar, onde tua vida financeira, emocional, familiar e principalmente espiritual é atingida pela única coisa que está dando certo há milênios, que é a palavra. Então eu preciso te ensinar o que dá certo. E o que dá certo está escrito. O que dá certo não é o que você acha. O que dá certo não é o que eu acho. O que dá certo não é o que o outro fez e deu certinho ali para ele. O que dá certo é o que está escrito. E a Bíblia diz, número 1, você precisa ouvir a instrução e amar a repreensão. Número 2, cuidado com o que você fala, porque com o fruto da tua boca você pode colher o bem. Mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então cuidado com o que você fala, porque você tem que ser pacificador e não violento. 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Ou seja, quem fala pouco protege seus sentimentos, suas emoções e sua consciência. Mas o que muito abre os lábios se arruína. Alguém arruína ele? Não, a si mesmo se arruína. Alguém arma para ele? Alguém fez armadilha para ele? Não, ele mesmo cai. Porque falou muito. Abriu a boca fora de hora. Contou vantagem. E 4, o preguiçoso deseja, quer, mas nada tem. Porque não faz por merecer. Mas a alma dos diligentes se farta. Vou repetir o que é alma. Sentimentos, emoções, intelecto, consciência. A alma de quem trabalha com inteligência. Diligência, uma das formas de entender diligência é trabalhar com inteligência. Quem trabalha com inteligência, os sentimentos, as emoções, a consciência dessa pessoa se farta. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas a alma dela não está farta. Os sentimentos dessa pessoa não estão saciada. A Bíblia não está te prometendo encher teu bolso de dinheiro, mas encher de fartura teu coração. Meu Deus! Que profundo! Porque tem gente que tem dinheiro, mas a alma está cansada. É mais do que prosperar financeiramente, é encontrar sentido de vida, propósito na existência, destino para seguir. Eu tenho certeza que quando você escuta a instrução e obedece, você cresce 10 vezes mais rápido. Quando você fala menos, você se fere menos. E quando você trabalha, e trabalha com inteligência, você prospera mais. Então, imagina você ter sabedoria, vida emocional protegida e riqueza em todos os sentidos da palavra, família, saúde e também dinheiro, porque você é um trabalhador diligente. Ou seja, Salomão está dando o mapa do tesouro para a gente. Salomão está revelando o que realmente muda a vida de uma pessoa. O que realmente faz uma pessoa sair do zero, como o pai dele, Davi, saiu, construir algo, passar para o seu filho e seu filho multiplicar muito mais. Lembrando que Salomão foi um instrutor, um professor de vida para muita gente. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Alguns deles registrados aqui nesse livro que estamos lendo. E eu quero que você abra a tua mente, abra teu coração, porque esse aqui é um homem de resultados, ensinando a gente como viver melhor. Um homem que viveu o que ninguém pôde viver. Humanamente falando,
Ninguém. Um homem que desfrutou de coisas tão excelentes que Jesus, quando vai citar os lírios do campo, fala o seguinte, olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ou seja, só tinha uma coisa que se vestia melhor do que Salomão. A própria criação de Deus. Nem Salomão, em toda a sua glória, disse Jesus. Ou seja, quando você escuta uma orientação divina através da sabedoria de uma mente como a de Salomão, fica mais fácil para você aprender os caminhos da prosperidade. Para você entender o que te leva para o próximo nível. E agora eu vou entrar em mais um conselho, em mais um direcionamento de Salomão, que está no versículo 5. Nós lemos até o 4. E eu quero ler o 5 agora. Provérbios 13, 5. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Em quinto lugar, quinto conselho, quinto código de Salomão é: odeie a mentira, porque a mentira traz desonra para o ser humano. Não se aproxime de coisas mentirosas. Não ande com pessoas mentirosas. Não seja amigo da mentira. A Bíblia deixa claro, no versículo 5, que o justo, ou seja, aquele que cumpre princípios é o justo. Ele aborrece, ele odeia a palavra da mentira. Ele não anda com nada que seja de mentira. Mas o perverso, que é o contrário de quem cumpre princípios, é o contrário de quem é justo, ele faz vergonha e se desonra. Ele faz vergonha e se desonra. E você quer viver uma vida de honra? Você não quer viver uma vida de desgraça, de perdas, uma vida de miséria? Você quer honra. E para ter honra, tem que falar a verdade e ser de verdade. Eu preciso te desafiar a seguir essas instruções de Salomão, porque isso vai mudar o jogo da tua vida. Isso vai mudar a tua história. Detalhe, quando Deus muda a tua história, Ele muda a história da tua descendência. Quando Deus muda teus caminhos, Ele muda os caminhos dos teus filhos, porque teus filhos aprendem contigo, herdam de você. O teu legado pode até hoje ser um legado confuso, mas a partir dessa palavra, o que você vai deixar para as tuas gerações vai ser de bem, vai ser justiça e vai ser verdade. Ou seja, se eu pudesse te deixar 5 conselhos, eu deixaria esses. Ame a instrução e a repreensão. Não abra a boca para o que é mal ou violência. Fale pouco e guarde os teus sentimentos. Não seja preguiçoso, mas trabalhe com inteligência. E odeie a mentira e tudo que está associado a ela. 5 conselhos para transformar a tua jornada. 5 conselhos, é claro, tem a ver com caráter, sim, tem a ver com ética, sim, mas tem a ver com princípios que estão dando certo a milênios e vão te levar para outro nível. Tem a ver com que pessoas já praticaram e chegaram à conclusão: dá certo. Dá certo. Muda a história mesmo. Me coloca num novo caminho mesmo. E nesse domingo de manhã eu preciso te alertar. Porque a gente, quando fala de prosperidade, quando fala de sabedoria de Salomão, a gente fala de coisa boa. Mas eu preciso te alertar que se você não praticar isso, a ruína bate na porta da tua casa. A vergonha e a desonra se tornam suas amigas íntimas. Eu preciso falar a verdade para você. Que se você pratica um princípio que dá certo a milênios, você vence. Mas se você não pratica, o princípio te quebra. Então, eu não posso chegar aqui para você e só te prometer coisa boa. Eu preciso, como pregador, como mensageiro das boas notícias, ser verdadeiro e dizer: ai daquele que não segue o que está escrito.
Ai daquela que desafia as ordens divinas. Eu não te aconselho a quebrar um princípio. Eu não te aconselho a viver uma vida longe do que está escrito. Porque somente quem pratica o que está escrito alcança a verdadeira paz e a verdadeira prosperidade. A verdadeira paz e a verdadeira prosperidade estão dentro de você. Quando os discípulos estavam no barco e aquela tempestade açoitava o barco, Jesus estava dormindo, porque a paz estava nele, não estava fora. Prosperidade é mentalidade, não é um dinheiro no bolso. Vou repetir, prosperidade é mentalidade, não é dinheiro no bolso. Ou seja, está dentro de você já. Então, se você tem paz e prosperidade, você está apto para começar a realizar grandes coisas na tua vida. Eu quero declarar que grandes conquistas estão vindo em sua direção. Porque o que nós lemos em Provérbios 13 será cumprido por você. Você vai gostar de ser chamado a atenção. Você vai abrir sua boca só para coisas do bem. Você vai guardar os teus lábios para poder proteger os teus sentimentos e emoções. Para que você vai afrontar a tua própria alma? Você vai trabalhar com inteligência e você vai odiar a mentira. Quem vai poder resistir um ser humano desse aqui? Quem vai poder segurar o crescimento de uma pessoa que cumpre o que está escrito? Ninguém! Eu te digo, ninguém segura o crescimento de quem cumpre princípios. Ninguém! Nenhuma armadilha, nada que foi forjado contra você. Nada pode atrapalhar, impedir ou atrasar quem cumpre o que está escrito. Eu estou te dando um mapa, que não é meu, é de Salomão. Sou apenas o tradutor, sou apenas o mensageiro. Mas eu estou te dando um mapa do que dá certo. Salomão, no auge da sua sabedoria, escreve o livro de Provérbios. E deixa claro que se você cumprir, vai prosperar. Se quebrar o princípio vai te quebrar. Com vergonha, com desonra e com ruína. São 3 palavras muito feias que aparecem aqui em Provérbios 13. Ruína, violência, desonra, ruína, desonra, violência. Quem quer isso? Quem quer isso? Ninguém. Quem deseja isso? Ninguém. Então faz o contrário. Cumpre as instruções, siga os princípios e prepare-se para colher a prosperidade divina. Porque prosperidade não é ter dinheiro apenas, é ter tudo que você precisa. Não haverá necessidade na tua casa. Não haverá necessidade no teu propósito. Deus vai dar tudo que você precisa para você patrocinar o teu propósito na terra. Aliás, o próprio Deus é especialista em patrocinar projetos. Você só precisa fazer a sua parte. E nós estamos te dando um mapa nessa manhã do que você precisa fazer. Eu tenho certeza que muita gente está em casa, você está me assistindo agora e está falando, Thiago, eu tenho vontade de crescer. Eu tenho vontade de prosperar. Eu estou animado para mudar de vida, eu só não sei como. Começa a fazer isso. Trabalhe com inteligência e não com preguiça. Fique longe da mentira. Fale pouco. Ame a repreensão e vai atrás da instrução, vai atrás do conhecimento. Uma pessoa com conhecimento, que está longe da mentira, que gosta de trabalhar com inteligência, que não é preguiçoso, é uma pessoa que vai prosperar, mas vai prosperar muito. Deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar uma hora que você vai prosperar tanto, porque está cumprindo a palavra. Você vai prosperar tanto que você vai começar a transbordar na vida de pessoas. Por onde você passar, você vai transbordar. O teu nome será transbordo. O teu nome será transbordo. Por onde você passar, você vai abençoar. Você acredita nessa palavra? Você recebe essa palavra? Porque eu creio que está chegando os melhores dias da nossa vida, não porque nós queremos apenas, mas porque está escrito. Nós viveremos pelo que está escrito. E eu tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano, no teu coração,
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você está me escutando agora e ama o Senhor, prepare-se, porque quem ama o Senhor segue seus princípios. A Bíblia diz, palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei para ele. Você está preparado para receber a manifestação de Cristo na tua vida? Você está preparada para ser amada do Pai? Você só tem que guardar os mandamentos. E hoje eu te ensinei 5 princípios, 5 códigos, 5 mandamentos bíblicos para você ser uma pessoa melhor. Não só prosperar financeiramente, não só ter uma família mais equilibrada, mas para você ser uma pessoa melhor. Para você ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Uma pessoa que não é mais rejeitada, uma pessoa que não é mais colocada de lado, uma pessoa que não é mais diminuída, uma pessoa que conquista seu espaço. Porque você fez por merecer, você trabalhou para isso acontecer e Deus fez a parte dele. Presta atenção. Tem gente que trabalha e nada acontece, porque não basta a gente trabalhar. Deus é soberano, Deus é quem pode tudo. Então, se Deus quiser, assim será. Mas como ele prometeu na Bíblia, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então ele vai cumprir. Por isso eu posso dizer que você fez por merecer, porque você cumpriu o que está escrito e porque Deus quer te prosperar. Porque também está escrito que Deus vai prosperar a casa do justo. Deus vai prosperar quem busca cumprir os princípios e mandamentos que estão registrados na sua palavra.